Bom dia! Estamos ao vivo para iniciarmos nesta sexta-feira maravilhosa, iniciarmos a nossa aula, iniciarmos o nosso momento de conexão com Deus, de intimidade com a palavra, de vida abundante, de vida plena. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, Ivonete. Você que está chegando agora, você já sabe, você tem que entrar e já dar o seu bom dia. A gente já tem que se conectar logo agora. Bom dia, Anselmo. Que a graça e a paz de Deus inunde a nossa vida neste momento. Que a graça e a paz de Deus se faça habitação na sua casa neste momento. Sexta-feira também é dia de se conectar com o Senhor. Bom dia, Edilson. Bom dia, Muniz. Bom dia, Shimoto. Bom dia, Ezequiel. Bom dia, Angélica. Como é bom poder nos conectarmos. Bom dia, Glauber. Bom dia, Elci, Patrícia, Diego. Maurício, bom dia. Patrícia Lima, Jessiquinha, Daiane. Sejam bem-vindos. Bom dia, Cardoso. Sejam bem-vindas. Hoje é mais um dia de nós crescermos. Hoje é mais um dia de nós aprendermos. Hoje é mais um dia de nós vivenciarmos a nossa graça. Hoje é mais um dia de experimentarmos grandes milagres. Qual é a expectativa que você tem gerado sobre o seu dia? Essa foi a nossa primeira aula dos 21 dias. Gere expectativa. Sem expectativa não existe cumprimento de promessa. Sem expectativa não existe experiência de milagre. Sem expectativa não existe transbordo de cura. Sem expectativa não existe quebra de algema. Somos nós que devemos crescer, aumentar, gerar expectativa naquilo que Deus já realizou sobre a nossa vida. Sai desse pessimismo, sai desse negativismo, sai dessa murmuração, sai dessa lamentação. Talvez você já tenha acordado preocupado, talvez você já tenha acordado angustiado, talvez você já tenha acordado ansioso, nervoso, porque tem que resolver alguma coisa, porque algo não resolveu ainda. Hoje é o dia de você gerar expectativas. Hoje é o dia de você gerar graça na sua vida. Hoje é o dia de você gerar força, poder na sua vida. Hoje é o dia de você gerar expectativa na sua vida. E por isso, neste início de manhã, você já pode declarar sobre a sua vida. E eu já te digo, faz isso. Faz isso agora. Já agradece a Deus pelo teu dia. Já agradece a Deus pela tua sexta-feira. Já agradece a Deus por este 21 de julho de 2023. Obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso. Mas, Rogério, eu ainda não passei o dia. Mas a gratidão não é a recompensa de um resultado, é a força de um processo. E por isso nós nos enchemos de gratidão neste momento, com a plena certeza, com a plena fé de que o Senhor já preparou tudo de melhor para nós. E nós só precisávamos tirar essa nossa máscara de pessimismo para colocarmos esse coração de gratidão. Obrigado, Senhor, porque hoje já é um dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque os problemas de ontem, os problemas de anteontem, eles serão resolvidos hoje, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque essa preocupação, essa angústia, ansiedade, nervosismo, pessimismo, murmuração, lamentação, elas não fazem mais parte da minha vida e elas não vão caminhar comigo por este dia. Obrigado pela cura,
obrigado pela libertação, obrigado por tanto que o Senhor já realizou na minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso viver desse medo, porque o Senhor já venceu o medo. Eu não preciso viver nessa dúvida, porque o Senhor já venceu essa dúvida. Eu não preciso mais viver nessa trava, porque o Senhor já venceu todas as travas da minha vida. Amém. Uau! Bom dia! Eita, como é bom nós nos enchermos de gratidão para podermos ter força para caminhar no processo. Eu agradeço porque eu sei que Ele já fez. Eu agradeço porque eu sei que tudo está conectado e ainda que eu não entenda hoje o que está passando comigo, amanhã, não é que Ele vai fazer amanhã eu vou entender, porque o que vivo hoje faz parte do processo de um milagre amanhã. E o amanhã é hoje também. Em Deus está tudo conectado. Está tudo conectado. Deixa eu te fazer um pedido carinhoso e caridoso, para que você aperte nesse aviãozinho aqui, nessa asa delta aqui no canto, ó, e você envie para as pessoas que você ama essa live também. Elas também precisam sentir essa presença, elas também precisam sentir essa conexão, elas também precisam sentir esta abundância, elas também precisam sentir esta vida nova. Deixa eu te falar, eu faço isso no meu. Se eu tivesse os seus seguidores, eu já teria mandado. Porque aquilo que Deus faz em mim, eu não quero que acabe em mim. Eu quero que transborde, eu quero que passe para o outro. Eu quero que outros sejam tocados por essa palavra que um dia me tocou e continua me tocando todos os dias. É por isso que eu não quero que acabe em mim. Mas tem pessoas na sua rede social, tem pessoas no seu círculo de amizade que precisam nessa sexta-feira ouvir uma palavra de graça e talvez elas não escutem porque você deve estar pensando agora, eu que não vou fazer isso. Não faz sentido eu ficar mandando as coisas para os outros. O que é que vão pensar de mim? E eu vou te responder já o que é que vão pensar de mim, de você. Vão dizer, obrigado, eu estava precisando ouvir isso. Rogério, como é que você sabe disso agora? Porque todos os dias que eu peço para alguém compartilhar, chega alguém no meu direct dizendo, eu mandei, olha o que é que aconteceu. Eu enviei, olha o que é que aconteceu. Você falou justamente o que aquela pessoa precisava. Ela escutou justamente o... Enfim. Qual é o seu papel? O seu papel é enviar, acabou. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Chegamos na nossa sexta-feira. Chegamos na nossa 15ª aula. Faltam... nas minhas contas, 6 aulas. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema importantíssimo. Eu vou escrever aqui. Porque isso tem que ser evidenciado na nossa vida. Isso precisa ficar muito claro na nossa vida, na nossa relação com Deus, no nosso processo de intimidade com Deus. O tema de hoje é o Deus que nunca abandona. Uma grande dor que eu percebo nas pessoas que buscam esse processo de conexão, que buscam esse processo de intimidade, uma grande dificuldade que eu encontro nas pessoas é justamente ter a clareza ou ter o entendimento se Deus realmente está ouvindo ou escutando as orações dela. Me responde aí assim, de forma verdadeira. Nós já falamos sobre a verdade. Ontem nós já falamos sobre humanidade. Já falamos dos nossos joios. Mas me responde aí, quem nunca passou por uma situação em que nós questionamos: será que Deus está me escutando?
Será que Deus está me enxergando? Será que Deus está comigo? Será que Deus me esqueceu? Talvez você esteja passando por isso agora. Diante de tanta tribulação, diante de tanta crise, nós chegamos a questionar: Senhor, Tu queres que a gente pereça? Tu não se importa comigo? Isso daí já estava relatado na Bíblia, por isso que eu falo que é uma dor do ser humano, porque aquilo que está na Bíblia não conta uma história de mais de 2000 anos atrás, conta a nossa história hoje. Os discípulos estavam no barco. De repente veio uma grande chuva, uma grande tempestade, ventos fortíssimos. Jesus, ele estava no barco, mas Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos desesperados gritam: Mestre, nós vamos perecer. Não te importas? É muitas vezes os nossos questionamentos dentro de uma conexão espiritual. Nós temos sensações de que o Senhor nos abandonou. Nós temos sensações que o Senhor esqueceu de nós. Nós temos sensações por causa de algo que nós chamamos de tempo. Nós começamos empolgados, nós começamos animados, nós começamos firmes, nós começamos fortes. Chega um momento que nós vamos baixando a nossa pressão. Por quê? Porque está demorando, e aí começa a vir as dúvidas, começa a vir os questionamentos, começa a vir as tribulações, e parece que o negócio não vai dar certo, e parece que o barco vai virar, e mesmo eu tendo Jesus dentro do barco, o meu questionamento é: será que ele me esqueceu? Será que ele não está me ouvindo? Será que ele me ouve? Os discípulos estavam no barco. Eles sabiam que Jesus estava lá. Mas pelo fato de Jesus não ter feito no tempo em que eles planejavam que fosse feito, eles começaram a questionar: Jesus, você quer que eu pereça? Você quer que eu seja destruído? Você quer que eu seja desonrado? Você quer que minha família sofra isso? Esta é uma mentalidade que está muitas vezes instalada na nossa mentalidade. Um Deus que me abandona. Rogério, pela minha fé, pela minha crença, eu sei que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é perdão, que Deus é bom, que Deus é pai, que Deus é não sei o quê, que Deus é não sei o quê. Pela minha catequese, pela minha escola dominical, pela minha escola bíblica, eu entendo que Deus é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, oni. Mas no dia a dia, nós nos deparamos com situações em que nós questionamos Deus. E nós não estamos falando aqui de pecado, tá? Nós não estamos falando aqui de pecado. Nós estamos falando de maturidade espiritual. Maturidade espiritual. A filosofia aristotélica, a filosofia de Aristóteles, antes de Cristo, Aristóteles criou a ideia de Deus. Sendo que, por ser grego, politeísta, ele não chamou de Deus. Ele chamou de motor imóvel. Essa era a ideia de Deus dentro da filosofia aristotélica. Motor imóvel. E o que é um motor imóvel? Motor imóvel é aquilo que move todas as coisas, que cria todas as coisas, que movimenta todas as coisas, que mexe com todas as coisas, mas
não é movido por ninguém. Ou seja, ninguém consegue atingir o coração do motor imóvel. Ninguém consegue atingir o coração do Criador. Ninguém consegue atingir a vontade do Criador. Ele é um motor imóvel, move tudo, faz tudo, mas ninguém consegue atingi-lo. E muitas vezes essa mentalidade aristotélica também está na nossa cabecinha. De que Deus nos conduz, mas que nós não atingimos Ele. Mas que nós não conseguimos atingi-lo. De que Ele não se importa conosco. De que Ele não faz parte conosco. E aqui eu quero trazer uma história de um rei chamado Ezequias. Uma história maravilhosa. Deixa eu só pegar aqui qual é a passagem. Isaías 38. Pronto, me veio à mente agora. Isaías 38. Ezequias era um rei. E o profeta Isaías chega para Ezequias em determinado momento e diz: Ezequias, prepara as tuas coisas, porque você vai morrer. Prepara a tua casa, porque você vai morrer. Deus me falou que você vai morrer. E eu estou apenas transmitindo a mensagem de Deus. Isaías era um profeta poderosíssimo. Isaías era um homem que escutava a voz de Deus de uma forma muito clara, muito direta. E ele chega para Ezequias naquele momento e diz: Ezequias, arruma tudo. Põe a tua casa em ordem. Está lá no capítulo 38, versículo 1. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Isaías, naquele momento, se ele tivesse a mentalidade de um Deus que abandonou ele, que um Deus que esqueceu dele, que um Deus que o largou, o máximo que Ezequias teria feito naquele momento era se lamentar, era chorar, era reclamar. Mas a mentalidade de um Deus que nunca nos abandona faz com que a gente arranque de nós a mentalidade do motor imóvel aristotélico e nós consigamos atingir o coração de Deus. Como é que eu consigo atingir o coração de Deus, Rogério? Pela transformação do meu coração. É quando o meu espírito se conecta ao Espírito de Deus. Pela minha pureza de coração, pela minha transformação de coração. Ou seja, pela minha fé. É pela minha fé. Ezequias, naquele momento, diante de uma profecia sobre a vida dele, de um grande homem, e não era um falso profeta, era um grande homem, respeitado por toda a cidade, que diz para ele: põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Naquele momento, Ezequias vira o rosto para a parede e ora: Senhor, lembra-te de mim. Eu te servi, eu fui fiel, eu estava contigo, eu busquei te agradar, eu busquei fazer tudo, eu busquei o meu melhor, eu busquei o meu desenvolvimento, eu busquei multiplicar, eu busquei servir. E Ezequias faz aquela oração com fervor, com declaração. E Ezequias faz aquela oração com fé, com vida, com transformação interior. E naquele momento, Deus fala para Isaías: Isaías, volta lá. Diz para ele que ele não vai morrer. Eu vou acrescentar 15 anos da vida dele. Rogério, o que é que você está querendo nos ensinar com tudo isso? Que a nossa mentalidade não pode ser de desistência. A nossa mentalidade não pode ser de abandono. Você não é abandonado. Você não é fraco. Você não é sozinho, solitário.
A sua mentalidade, ainda que você esteja envolto neste momento, nesta fase, por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma crise, a sua mentalidade ela não é de desistência, ela não é de fraqueza, ela não é de solidão, ela não é de abandono. A sua mentalidade continua sendo de presença, pois o nosso Deus não é o motor imóvel de Aristóteles. O nosso Deus se chama Jesus de Nazaré e ele mesmo falou: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Está lá em Mateus 28, 20. Ele não nos abandona, ele não esquece de nós, ele não nos deixa de lado. Mas, Rogério, eu estou passando por dificuldade, mas ainda assim, o Senhor está junto conosco. Ele não nos abandona. É a partir disso que nós precisamos começar a caminhar a nossa vida de conexão com Deus. É começar a entender que nos momentos bons Deus está comigo, nos momentos maus Deus também está comigo. Tem uma história, não é uma história não, uma cena do filme. O nome do filme é A Cabana. Teologicamente, o filme tem muitos erros. Mas dentro de uma ficção, dentro de uma cinematografia, o filme é maravilhoso. Eu não estou falando para vocês assistirem um filme dentro de uma compreensão teológica, religiosa. Estou falando para vocês assistirem um filme dentro de uma compreensão de fé, de cinematografia. É uma ficção. Mas tem uma cena que quando eu assisti, e isso já vai fazer um bom tempo, até hoje me choca. Porque o pai perde uma filha e ele questiona: onde é que você estava, Deus? Como você existe se você permitiu que a minha filha morresse? Como você permitiu que eu passasse por tudo isso, que a minha filha passasse por tudo isso? Onde você estava? Agora você chega para aparecer para mim, para dizer isso, para falar aquilo, para dizer que me ama, e naquele momento, e nesse momento, e agora? Onde é que você está? E ele chega assim e diz: você não presta. Eu não me lembro as palavras, mas a ideia é essa. Você não presta, porque até seu filho você abandonou. Até Jesus você abandonou, permitindo que ele sofresse, morresse na cruz, sozinho. Este é o grito de Jesus: meu Deus, por que me abandonastes? E até Jesus você abandonou. Você não é amor. Naquele momento tem uma cena maravilhosa, extraordinária, em que o personagem, né, que interpreta Deus, olha para ele e diz: eu não abandonei, eu estava junto. E ele diz: não, você não presta, você é mau, você abandonou. Nos momentos em que eu mais precisava, você me deixou. Nos momentos em que eu mais precisava, você me esqueceu. Nos momentos que seu filho mais precisava, você o largou. Você não é bom, você é maldoso, você abandona as pessoas. E ele olha para o rapaz e diz: eu não abandonei, eu estava lá. E eu fui crucificado junto. Essa é uma das cenas assim que eu acho mais impressionante, porque é a verdade da nossa vida. Aí o personagem que representa Deus mostra as mãos. E quando ele mostra as mãos, tem os furos na mão de Deus, os mesmos furos na mão do Filho e os mesmos furos na mão do Espírito Santo. A dor que você sente, a fase que você está passando, a cruz que você está carregando,
a dor que você está carregando, a tristeza que está te angustiando, também está angustiando o coração de Deus. Também está tocando nas mãos de Deus. Também está fazendo sentir no coração de Deus. Eu acho essa cena maravilhosa. Porque a mesma dor que eu sinto no corpo, Deus também sente na alma. A mesma dor que eu sinto em mim, Deus também sente nele. Porque Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona. Essa é a mentalidade que nós devemos gerar em nós. Essa é a mentalidade que nós devemos criar na nossa vida. Porque enquanto nós ficarmos achando que Deus está jogando contra nós, nós vamos viver uma briga incessante e desnecessária. Deus não joga no time contrário, Deus está no nosso time. Deus está olhando a nossa caminhada, Deus está olhando as nossas dores. Aliás, Ele não somente está olhando, ai, Deus vê as minhas dores. Não, Deus está sentindo as minhas dores comigo. A mesma dor que toca no Pai, toca no Filho, toca no Espírito Santo e toca em você. É por isso que a palavra que nós já falamos aqui, que nós já falamos numa aula aqui, é: guarde o seu coração. De todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. De todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque a única forma de você cair num desespero e de você não alcançar o seu milagre é você perdendo o seu coração. Não é você querendo fazer com que Deus te escute. Porque Ele não somente está te escutando, como Ele está sentindo a mesma dor que você está sentindo. Nós temos um Deus que nunca nos abandona. Nós temos um Deus que nunca esqueceu de nós. Nós temos um Deus que nunca nos largou. O que eu estou caminhando com vocês é para que a gente construa uma mentalidade de espiritualidade. E não uma mera religiosidade, em que na primeira dificuldade a gente se desespera, em que na primeira tribulação a gente se desespera. Não, eu não estou aplicando religiosidade sobre você. Eu estou querendo é que você crie uma mentalidade espiritual. Porque com a mentalidade espiritual que você tiver, você pode ir para qualquer religião, você pode participar de qualquer coisa. Mas você precisa criar essa mentalidade. Porque se você não criar essa mentalidade, vai acontecer o que está acontecendo na sua vida. Você vai só se decepcionar, se frustrar, se atrasar, se complicar. E você vai colocar a expectativa no homem. E você vai acreditar que o pastor vai mudar a sua vida. E você vai acreditar que o padre vai transformar você. E você não. É você que tem que criar essa mentalidade. Eu estou te instruindo a você criar essa mentalidade. Há uma mentalidade que Deus não nos abandona. Há uma mentalidade que eu preciso guardar o meu coração. E deixa eu te falar uma coisa, assim, que eu quero muito que você entenda com caridade. Com caridade. Deus, Ele não carrega no colo quem já sabe andar. Eu vou repetir. Porque essa é a nossa verdade. Deus, Ele não carrega no colo quem já sabe andar. Tá na hora de você se levantar. Está na hora de você construir essa verdade de que um Deus que está do seu lado, segurando a sua mão, te empurrando nas costas, confiando em você. Isso se chama maturidade espiritual.
Não faz sentido. Não faz sentido você viver uma infantilidade espiritual, querendo colocar todas as culpas em Deus. Não, Deus, Ele está sofrendo contigo. Deus, Ele está sentindo as dores contigo. Deus está passando o que você está passando junto contigo. Não queira ser carregado quando você já sabe andar. Anda, se levanta, faz a tua parte, seja como o rei Ezequias. Ezequias olhou para ele e disse: eu vou orar, porque eu não vou aceitar essa declaração de morte sobre a minha vida. Faz como o filho pródigo abandonou Deus, o filho pródigo abandonou o pai. Quando ele tomou consciência da besteira que ele tinha feito, se fosse numa aula fechada eu ia falar outra palavra, mas da besteira que ele tinha feito, ele disse: eu vou voltar. Eu vou voltar. Sabe o que a gente quer? A gente quer que Deus vá lá, pegue a gente no colo e diga: vamos, meu filhinho, vamos voltar para a casa do papai. Ei, levanta, anda. Deus nunca te abandonou. Deus nunca fechou os braços para você. Deus nunca virou a cara para você. Os homens podem ter feito isso, seu pai pode ter feito isso, seu avô pode ter feito isso, seu ex-esposo pode ter feito isso, mas Deus nunca fez. O tempo todo Ele está de braços abertos para te acolher e para te receber de volta, mas Deus não carrega no colo quem já sabe andar. Filho pródigo chegou para o pai e disse: pai, me dá a parte da minha herança, eu vou embora. Naquele momento mostra o relacionamento do pai conosco de liberdade. O pai chega e diz: está aqui, você quer ir? Eu quero ganhar o mundo, eu quero fazer as coisas por mim mesmo, eu quero fazer pela minha mentalidade, eu vou ser rico, eu vou ganhar muito dinheiro. Ele disse: tá bom, então vai. E ele foi. Se estrepou todo. Aí ele tomou a consciência e lembrou: até os empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui sem ter o que comer? Sem ter o que comer? Não, eu vou voltar para a casa do pai. E vou dizer para ele que eu vou servir como servo, como escravo na casa dele. E essa é a cena mais maravilhosa da nossa vida. Nós podemos tomar qualquer atitude, nós podemos fazer qualquer coisa. Quando nós decidimos voltar, você sabe onde é que está o pai? Na porta, de braços abertos e dizendo: que bom que você voltou, que bom. Bem-vindo. Estava te esperando. Eu estava te esperando. Vem, eu vou te dar um anel novo, uma sandália nova. Eu vou fazer um banquete, porque eu estava te esperando. Eu estava te esperando. O irmão mais velho fica nervoso, porque ele diz: eu sempre estive contigo. Eu sempre estive aqui e você nunca fez isso comigo. E o pai disse: filho, o que é meu é teu. Até quando você vai ficar esperando Deus te carregar no colo de um lado para o outro, se você já sabe andar? O cordeiro é teu, mata, faz uma festa com teus amigos. É tudo teu. Se levanta. Vai testar mais coisas.
Vai se conectar com mais pessoas, vai aprender coisas novas, vai entrar num grupo onde pessoas possam te ajudar, possam te auxiliar, possam te direcionar, possam gerar uma nova mentalidade. Eu sei, vai fazer aí 30, 40, 50 anos que você vem numa mentalidade religiosa fechada, dentro de uma caixinha e você não avança mais. Será que não está na hora de você poder aprender algo novo? Crescer, desenvolver. Este é o propósito do ser humano. Você quer saber qual é o seu propósito? Eu não ia nem falar sobre isso, mas eu falo. Eu falei sobre isso na aula fechada, acho que de quinta-feira. Quem está no grupo de WhatsApp também está participando de umas aulinhas muito boas, viu? Se eu fosse você, eu participaria. Eu entraria no grupo de WhatsApp. Mas quando Deus criou o ser humano, ele deu uma ordem. E ele disse para o ser humano, Gênesis 1:28. E Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Pronto. O propósito do ser humano é cresça e multiplique. Desenvolva e sirva. Então chegou um determinado momento na sua vida que você não está crescendo mais, que você não está aprendendo mais e que você está esperando que Deus faça tudo. Deus está junto contigo, Deus não te abandonou, Deus está sofrendo as dores junto contigo, mas Ele não vai carregar no colo quem já sabe andar. Olha o teu tamanho. Eu sei que na igreja te ensinaram o tempo todo que Deus vai te carregar no colo, que Deus vai fazer por você, que Deus é quem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus é isso, que Deus é aquilo. Mas chega um momento de nós abrirmos os nossos olhos e termos clareza da maturidade que Deus deseja sobre a nossa vida. Ele sofre conosco, mas Ele não nos carrega no colo. Ele anda ao nosso lado. Ele direciona o caminho. Ele aponta a direção. Ele já disse o que você tinha que fazer. Agora é você que tem que andar. Agora é você que tem que ter essa confiança que Deus nunca te abandonou. Que você não está sozinho. Que você não está abandonado, solto, jogado no mundo. Que pode uma mãe abandonar o seu filho? Pode, mas eu, o Deus, nunca te abandonarei. É por isso que você tem que assumir a sua parte no milagre. E qual é a sua parte? Qual é a sua plenitude? Qual é a sua abundância? Qual é o seu propósito? Crescer e multiplicar. Sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis, cresçam, desenvolvam, evoluem, aprendam coisas novas. Todos os dias eu estou aqui sentado na minha mesa, no meu escritório, eu estou lendo, eu estou estudando autores novos, eu estou vendo vídeos novos, eu estou fazendo cursos novos. Ontem mesmo, foi anteontem, eu já me inscrevi num curso novo, que eu terminei já estou em outro. Por quê? Porque esse movimento de crescimento, esse movimento de desenvolvimento, esse movimento de estar sempre crescendo, vai alimentando a minha alma. Eu preciso crescer, este é o propósito de Deus. Eu preciso desenvolver, este é o propósito de Deus. Eu preciso evoluir, este é o propósito de Deus. Mas, Rogério, só fazer isso basta? Não! Eu preciso multiplicar. Aí multiplicar é servir. Aí multiplicar é doar-se. Aí multiplicar é ensinar. Aí multiplicar é ajudar os outros. Aí multiplicar é poder fazer as coisas pelos outros. Aí multiplicar é você dar uma aula.
É você dar uma orientação, um conselho. É você sair de si. Tem gente que está só crescendo, só fazendo curso, só estudando, só estudando, só estudando. E ainda não está pleno. Tem gente que está só fazendo pelos outros. Quem é de igreja tem muito isso. Quem é de igreja é impressionante. Só serve, serve, serve. Não, maior é o que serve. Só está servindo, só está servindo, só está servindo. Só está fazendo pelos outros, só está carregando cadeira, só está acolhendo pessoas, só está não sei o quê. Chega uma hora que essa pessoa se cansa, se estressa, porque ela tem necessidades que ela não está olhando para si e ela esqueceu da primeira parte, que é crescer. Por isso que eu preciso receber e eu preciso dar. Isso eu tenho aprendido que dentro das leis sistêmicas da constelação familiar, isso se chama lei do equilíbrio. A sua vida tem que viver esse equilíbrio. Eu cresço e eu cedo. Eu desenvolvo e eu multiplico. Eu recebo e eu dou. Eu aprendo e eu sirvo. Esse é o propósito do ser humano. Eu só te pergunto, o que é que você tem feito por você? Sim, de verdade. O que é que você tem feito por você? Me diz. O que é que você tem feito pela sua vida? Não precisa responder não, tá? Não precisa responder não. Não precisa responder não. Mas respondo para você. O que é que você tem feito? O que é que você tem aplicado, investido para o seu desenvolvimento? Sabe por que a gente não pensa nisso? Porque a gente acha que não merece. Porque a gente acha que tem que o tempo todo fazer pelos outros. Porque a gente acha que Deus é aquele que está o tempo todo só fazendo pelos outros, só fazendo pelos outros. Deus é o cara que mais celebra na vida dele, não é à toa que ele é 3, que é para poder celebrar entre eles, é uma festa. Isso a gente chama na teologia de pericorese. Pericorese, sabe o que é? É dança. E sabe o que é dança? Sabe o que a pericorese afirma? Que Deus ele vive uma dança, um compasso. Deus é celebrativo. Eu volto a perguntar, o que é que você tem feito pela sua vida? Você está dançando ou você só tem dançado na vida? O que é que você tem investido por você? Volto a te dizer, nós precisamos ter muito cuidado com essa mentalidade religiosa. Eu vivi isso, eu experimentei isso. De só doar, de só ensinar, de só fazer. De só entregar, de só dizer. De só falar, e tome. De só jogar para os outros. Eu vivi isso. De só se doar. E quando eu olhei para a minha vida, eu disse, cara, 35 quilos a mais, dores nas costas, fortíssimas a ponto de usar uma cinta que prendia a coluna para que ela não se inclinasse. Sem amizade, sozinho no mundo. Mas a minha mentalidade religiosa dizia, cara, eu preciso fazer pelos outros, eu preciso cuidar dos outros, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso servir, porque maior é o que serve, maior é o que serve, maior é o que serve, mas é maior é o que serve. Como é que você vai ser maior se você está sendo mínimo? Não é mínimo. Você precisa crescer. Você precisa desenvolver. Você precisa investir em você. Você precisa parar desse coitadismo seu. Desse imerecimento seu.
Aí você botou, ele explica muito bem isso no curso. Isso é um dos pontos que a gente trabalha a fundo no curso, né? No acompanhamento. Porque essa foi uma das dores que eu passei na minha vida. As pessoas hoje me perguntam, Rogério, como é que tá a tua fé? Como é que tá a tua vida com Deus depois que você deixou de ser padre? E assim, com toda a caridade do mundo, mas eu tenho que dizer, tá muito melhor. Porque hoje eu consigo olhar para mim. Hoje eu consigo ver a minha alma, enxergar o meu coração, saber o que Deus tem para mim. E não somente o que Deus tem para mim para dar para o outro. Multiplicar é importante, mas a maioria dos religiosos esquecem do crescer, do desenvolver, do evoluir, do se cuidar. Cuidar dos outros é importante, mas a maioria dos religiosos esquecem do autocuidado. E aí vivem na igreja, vivem lá servindo, fazem de tudo. É ministro de não sei o que, faz parte da acolhida, é da comunhão, é da diaconia, é obreiro, é e tal. Rogério, tá errado? Não, mas e a tua casa? E faz isso e faz aquilo. Rogério, tô errado? Não, mas e a tua família? E faz não sei o que. Rogério, tô errado? Não, mas e os teus filhos? E você? Tá descompensado. A lei do equilíbrio não está batendo. E é por isso que você está sofrendo. A gente trabalha muito bem essa lei do equilíbrio, esse dar e receber, porque nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Um Deus que nunca nos abandona, mas Ele não carrega no colo quem já sabe andar. Ele nunca carrega no colo quem já sabe andar. E eu vou te conduzir a essa verdade. Eu vou te conduzir a esse caminho. Nós vamos trabalhar juntos 3 meses. Eu vou te ensinar tudo o que é que a palavra de Deus afirma. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos ver como é a nossa vida espiritual. Nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos ver as tuas dores. Nós vamos ver os teus problemas. Nós vamos ver as tuas dificuldades. É um acompanhamento em grupo, onde você vai poder expor para ser curado. E esse é o momento de você investir em você. Você não está investindo em mim. Eu faço os meus investimentos em mim. Você está investindo em você. Você está investindo no seu crescimento. Você está investindo no seu desenvolvimento. Você está investindo na sua vida fértil. Para que assim você possa multiplicar. É só isso. É só isso que você precisa entender. Aí você vai colocar o telefone aí. Só isso. Quem é que sente que precisa realmente investir em si? Assim, de verdade. Independentemente do Rogério. Quem é que sente que precisa investir em si, que precisa prestar atenção mais em si, que precisa olhar mais para dentro de si, que precisa dar uma atenção melhor para aquilo que está vivendo, para aquilo que... Escreva assim, eu quero. Só isso, eu quero. Eu quero cuidar de mim, eu quero investir em mim, eu preciso, eu quero. Eu quero fazer diferente. Eu quero equilibrar minha vida. Ela está descompensada. Ela está desequilibrada. E não só, eu estou colocando a culpa toda em Deus.
porque Deus não me ajuda, porque Deus não sei o quê. Mas, meu bem, nem você está se ajudando. Nem você está se ajudando. Você não percebe que na sua vida você está doando demais, não? Você não percebe na sua vida que você está tão preocupado em servir. É igreja, é culto, é não sei o quê, e é não sei o quê. E nosso pastor criou mais uma coisa, e nossa, o padre criou mais uma coisa, e nossa, e tem mais isso, e tem reunião, e tem célula, e tem grupo, e tem não sei o quê. Você está se servindo, e você não está recebendo. A lei do equilíbrio está descompensada. Quem é que reconhece de verdade que precisa cuidar mais de si? Escreve aí, eu quero. Esse é um primeiro passo, você reconhecer que precisa de ajuda. Você reconhecer que precisa de ajuda. A Suíte Sabino botou: depois que eu decidi investir em mim, as conexões mudaram na minha vida. Alçávamos pessoas com grande sabedoria. É só uma decisão. É só uma decisão. É isso, botaram ali. Obrigado por lembrar do meu protagonismo. É isso. Eu quero que você entenda que você é protagonista. Dentro da vida espiritual, você não é um coitadinho. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu queria tanto que você entendesse isso. Que o mundo espiritual olha para você com temor e tremor, porque os demônios, os anjos te enxergam não como essa matéria cheia de crise, te enxerga como imagem e semelhança de Deus. E é por isso que você passa por tanta dificuldade, porque você precisa entender o mundo espiritual que circunda a sua vida, mas isso eu não vou falar aqui. Eu não vou falar aqui. Que muitos não vão entender no momento. Quando você reconhece a sua verdade espiritual, quando você conhece o seu relacionamento espiritual, você para de se tratar como coitadinho. Porque até os demônios olham para você e enxergam a grandeza que Deus colocou em você. Imagem e semelhança de Deus. Porque até os anjos, criaturas espirituais, puramente espirituais, olham para você e percebem como ela é linda. Ela carrega a imagem e semelhança de Deus. Sabe qual é o problema? Você olha para você e só vê problema. Você olha para você e só vê tribulação. Você olha para você e só vê fraqueza. Olha que interessante, eu vou terminar com isso. Os anjos olham para você e vê a imagem e semelhança e ficam encantados. Eu nunca falei isso aberto. Mas os anjos olham para você e veem a imagem e semelhança e ficam encantados. E eles querem cuidar de você. Eles querem te proteger. Eles querem te guiar. Os anjos querem estar próximo de você, porque eles enxergam a imagem e semelhança do Deus que eles adoram dia e noite em você. Preste atenção nisso, que isso vai transformar. Não é à toa que entrou um cara agora com o nome de Arcanjo. Não é à toa. Entrou na live um cara com o nome de Arcanjo. Os anjos, eles olham para você e eles querem estar juntos.
Porque eles veem a imagem e semelhança de Deus que habita em você, o fôlego da vida, o sopro da divindade. Os demônios, eles olham para você e querem te destruir. Os demônios olham para você e querem te destruir porque eles enxergam a imagem e semelhança de Deus que você carrega. Os demônios, eles olham para você e eles querem te destruir, eles querem te paralisar, eles querem fazer com que você não avance, não cresça, não desenvolva, porque eles enxergam a imagem e semelhança que você carrega e eles enxergam o poder que você possui dado por Deus, e como eles não podem tocar em nada em Deus, eles querem te tocar, porque tocando em ti, eles falam para Deus: tá vendo? Tua imagem e semelhança. Olha como é que ele está agora. Olha o desespero dele. Olha o vitimismo dele. Olha o sofrimento dele. Olha a angústia dele. Ele é o acusador. Ele não pode nem tocar em Deus. É por isso que ele quer te tocar. É por isso que ele quer te destruir. É por isso que ele quer te paralisar. Porque ele enxerga a imagem e semelhança de Deus em você. Sabe qual é o problema? É que você olha no espelho. Estou aqui olhando no espelho. Você olha no espelho e você só enxerga problema. Você só enxerga limitação. Você só enxerga dificuldade. Você só enxerga crise. Você só enxerga fraqueza. Você só enxerga tribulação. Os anjos querem estar junto com você porque enxergam a imagem e semelhança. Os demônios querem te destruir porque enxergam a imagem e semelhança. Deus nunca te abandona, porque você é imagem e semelhança. E você? E você? Não tem como ter vida espiritual se você não se enxergar como os anjos, como Deus e como os demônios te enxergam. Assuma o teu protagonismo. Invista em você. Invista em você. Cresça. Trabalhe isso na sua vida. Eu sei que muitos foram tocados agora por essa explicação. Não veio do homem. Eu acho que eu nunca tinha ensinado isso. Mas, Rogério, e as coisas materiais, e as dificuldades, e a escassez, e as dúvidas, e os medos? Cara, se enxergue como imagem e semelhança. Para de se enxergar como bloqueio, como problema, como dificuldade, como barreira. Se enxergue como imagem e semelhança. É assim que os anjos te veem, os demônios te veem e o próprio Deus te enxerga. Eu também, Ionar, eu senti um afago, um carinho do Espírito Santo neste momento. Eu não sei se você está sentindo isso, mas nesse momento o meu coração, ele se enche de muito cuidado, de muito carinho. E é isso que eu quero que você experimente por 3 meses comigo. Eu vou te ensinar, eu vou te direcionar, eu vou te acompanhar por 3 meses. No mínimo. No mínimo.
Mas por 3 meses eu quero que você declare o seu protagonismo dentro da vida espiritual. Eu quero que você reconheça o seu protagonismo dentro da vida espiritual. Eu quero que você declare o seu valor dentro da vida espiritual, para que você possa voltar a se enxergar como Deus te vê, e não como esse poço de problemas em que você se meteu, e não como esse poço de dificuldade financeira que você se meteu, e não como esse poço de tribulação que você se meteu. Eu não quero isso para a sua vida. Eu não quero que você passe por isso. Não faz sentido. Não faz sentido eu estar rodeado de anjos aqui. Não faz sentido eu estar rodeado de anjos aqui, olhando para mim, querendo me cuidar de mim, querendo me guardar, querendo me proteger. Eu estar rodeado de demônios aqui, querendo me destruir, e os anjos não permitindo isso, porque eles enxergam a imagem e semelhança, e eu olhando para a minha vida e reclamando de tudo. Tem uma batalha espiritual tremenda acontecendo agora pela minha vida. E eu vou passar minha sexta-feira toda reclamando dela? Tem um mundo espiritual guerreando neste momento pela minha vida. Anjos que reconhecem a imagem e semelhança de Deus, brigando com demônios que reconhecem a imagem e semelhança de Deus. E eu vou ficar resmungando por essa vida? Não. Eu vou ser cuidado. Eu vou ser amado. Eu vou me dar valor. Eu vou tomar a decisão de investir em mim. Eu vou transformar a minha vida. Chega de viver uma vida medíocre. Chega. Eu dou basta. Chega. Não faz sentido. Não faz sentido. Você pode reagir de alguma forma, só pra gente terminar essa live, mas reage de alguma forma, coloca aí amém, gratidão. Vai fazer sentido pra você nesse momento, você reagir. Você escrever alguma coisa, você comentar alguma coisa, qualquer coisa. Eu só tô pedindo porque vai fazer sentido pra você, porque foi tanto impacto, tanta ação de Deus nesse momento, tanta afago do Senhor, como Ionara colocou, né? Tanto cuidado de Deus nesse momento, que você precisa se movimentar. Então, reage de alguma forma, bota 3 coraçãozinhos, bota a mãozinha, bota amém, bota glória a Deus, bota aleluia, bota eu creio, bota qualquer coisa, mas assim, você precisa reagir, você precisa se movimentar. Deus não vai carregar no colo quem já sabe andar, e Ele conhece a verdade do teu coração, Ele sabe que você é protagonista, Ele te criou com o propósito de crescer e multiplicar, então vamos para cima. Amém. Amém. O que Patrícia colocou, estou me sentindo tão especial e amado por Deus. É sobre isso. Amém. Que bom. Vamos reagir. Hoje é sexta-feira, semana está acabando, um fim de semana maravilhoso que nós vamos ter. Segunda-feira nós retornamos com as nossas lives, nós retornamos com o ensinamento, nós temos mais uma semana de aprendizado. Depois, já na próxima semana, eu vou te esperar para que nós possamos crescer juntos, amadurecer juntos, sentir essa presença de Deus juntos, que vai ser maravilhoso, vai ser tremendo e extraordinário, eu não tenho dúvida. E que bom que hoje você entendeu muita coisa. Amém. Se você não entrou no grupo de WhatsApp ainda, eu tô te esperando lá, tá? Se você não entrou no grupo de WhatsApp ainda, eu tô te esperando lá. Só você entrar nos meus stories, vai ter lá o grupo de WhatsApp, você clica, entra no grupo, fica em paz, o grupo é fechado, só quem fala sou eu e minha equipe. Bom?
Ah, Rogério, eu perdi uma live durante essa semana. Eu não assisti às lives durante essa semana. Hoje eu coloco todas elas no grupo de WhatsApp. E aí você vai poder assistir sábado e domingo. Eu falei porque eu acho que foi... A Suítes botou: eu tenho tanta sede que sinto falta no fim de semana e fico revendo as suas lives. Oh, coisa boa, Rogério botou. Eu vi hoje que estava com vitimismo e não me movendo diante do Deus que já me mostrou. Amém, Rogério. O véu foi rasgado, eu creio. Vamos lá! Chegou o nosso momento de ser protagonista da nossa vida, de arrancar o vitimismo e experimentar tudo que Deus já preparou para nós. Obrigado, Pai, por este dia maravilhoso, este dia extraordinário em que todas as coisas vão cooperar para o bem, em que os teus anjos vão me proteger, me guiar e me guardar, e que nenhum mal há de me atingir. Obrigado, Senhor, porque eu declaro a imagem e semelhança que eu carrego e eu não vou baixar minha cabeça para nenhum problema, porque o que é um problema do mundo diante de um Deus que eu carrego tão poderoso na minha vida. Amém. Fique em paz, que Deus te abençoe e até por aí. A gente vai se falando lá no grupo de WhatsApp. Um grande abraço. Não esquece. Tem uma guerra pela sua vida. Não perca essa batalha. Ela já é sua.